TV Universitária Canal 7 se encontra na casa do senhor Mário Cunha, antigo cidadão da cidade de Tupã, com mais de 70 anos de residência aqui em Tupã, e que vai prestar um depoimento histórico para que possamos legar às futuras gerações, àqueles que não conhecem a sua história, algo mais sobre a história de Tupã. Nós agradecemos imensamente ao professor Reginaldo Rubens Ribeiro, que intermediou esse encontro da nossa equipe com o senhor Mário Cunha, e que também se encontra presente, auxiliando-nos nesta entrevista, neste depoimento. E nós gostaríamos, senhor Mário, de cumprimentá-lo, agradecê-lo pela atenção para com a nossa equipe, e ao mesmo tempo perguntar, o senhor nasceu em que cidade, quando que o senhor chegou em Tupã, em que época que o senhor nasceu? Eu nasci no município de Itápolis, só que foi no distrito chamado Nova América, mas ainda não foi bem no distrito, foi num bairro chamado Lajeadinho. Eu nasci em 1931, e com 5 anos de idade, em 36, o meu pai comprou uma gleba de terra aqui e nós mudamos para cá, para Tupã. E desde aquele tempo eu moro aqui, nunca mais mudei daqui. Então o senhor está com 78 anos de Tupã? 78 anos. O senhor chegou aqui em 1936, o senhor disse uma gleba de terra. O senhor lembra que região aqui do município? Ah, sim. O sítio que ele comprou, sabe onde é o Picadão? Estrada do Picadão? Daqui lá deve ter mais ou menos uns 7 quilômetros. Vai pela aquela rodovia que vai para Quatá, quando chega no Picadão, vira, né? Picadão, anda mais uns 4 quilômetros. Lá está o sítio, lá onde eu vivi muito tempo. Mas nós não mudamos lá, mudamos aqui para a cidade de Tupã. O sítio ainda era mata virgem mesmo, sertão mesmo. Era sertão mesmo. Mudamos ali na Rua Iporãs. Hoje eu sei que é Rua Iporãs, mas naquele tempo não tinha nem sinal de rua. Tinha só no papel, no mapa. Ali era uma plantação de algodão, plantação de tudo. Atravessava as ruas, não respeitava, ninguém sabia onde era a rua, a verdade é essa. Eu morei ali pertinho do tênis clube, das últimas quadras. Acho que a casa, parece que nem existe mais a casa que eu morei ali. E ali eu comecei a minha vida aqui em Tupã. Foi ali que eu comecei. Meu pai estava desbravando o sítio. E meus irmãos, nós somos 10 irmãos, mas um ficou lá onde eu nasci, porque ele morreu com 14 anos. E viemos para cá em 9 irmãos. E ficamos morando lá naquela casa e levando a vida. E eu conheço muita coisa. Não sei se o senhor quer fazer alguma pergunta ou eu posso... Não, pode ficar à vontade. Posso ir relatando as coisas. Então, ali, morando ali, os meus irmãos mais velhos trabalhavam trabalhavam de servente de pedreiro, que naquele tempo não tinha nem o que aprender. Hoje tem mais técnica, mas naquele tempo era pouca coisa. E eles trabalharam aqui construindo prédio, ajudando a construir prédio. E eu tinha 5 anos e até aconteceu um fato interessante. A Avenida Tamoios era a avenida onde passava boiada. O pessoal comprava uma boiada e passava por ali a boiada. E a minha mãe fazia um café para os meus 2 irmãos. Eles trabalhavam naquele prédio onde é a loja Exata. Trabalhavam na construção daquele prédio. Eu tinha 10 portas ali, naquele prédio chamado Prédio Moema, aquele prédio. Na frente tem o prédio Tamoio, que esse já estava construído quando eu cheguei, mas o prédio Moema estava em construção. E acontecia que minha mãe fazia o café às 2 horas, fazia o bolo, eu ia levar lá. Eu tinha 6 anos, mais ou menos, 6 anos e meio no máximo. E eu descia a avenida para levar o café lá para os meus irmãos. Era longe, porque lá
de perto do tênis até lá, chegar lá embaixo, é longe. Eu ia sozinho. A avenida cheia de buraco, no meio da avenida tinha uma carreira de mangueiras, dos dois lados. O senhor sabe o que é capoeira? Mais ou menos. Derruba-se o mato virgem, depois o mato brota de novo. Se não cuidar dele, ele cresce uma certa quantia e chama-se de capoeira. Muita gente não sabe o que é capoeira. Acha que capoeira é passar o pé no outro. Certo. Então, eu ia descendo com um cafezinho para meus irmãos e vinha subindo uma boiada. Eu entrava no meio da capoeira, ficava escondido lá atrás de um arramal lá, a boiada passava, eu continuava a caminhada. Com 6 anos e meio. Agora não se pode trabalhar com menos de 16 anos, né? Imagina, com 6 anos e meio eu já tinha um compromisso, já levava esse café lá para eles. E o meu pai plantava também na cidade, ali onde é hoje a Praça do Bosco, lá era uma plantação de algodão. Mas a rua, ali é a Rua Guaranis, não é a Rua Caetés, não é isso? Mas ninguém sabia que lá era a Rua Caetés ou a Rua Guaranis, nem nada. Era um trilho que atravessava, ia lá no meio do algodoar, plantando algodão, e era tudo desse jeito. A cidade inteira, eu acho que não estou enganado, mas eu acho que naquele tempo Tupã não tinha 1000 habitantes. Não tinha, acho que não tinha 1000 habitantes. Porque 1000 habitantes é uma boa quantidade de pessoas, né? Acho que não tinha 1000 habitantes. E todo mundo trabalhava, morava aqui, trabalhava na roça, tinha muito carpinteiro. Falam que o primeiro cinema aqui de Tupã foi o Cine Tabajara, né? Certo. Ali na Rua Caetés. Na Rua Caetés. Certo. O primeiro cinema de Tupã não foi aquele, foi na Rua Caetés mesmo. Mas foi entre a Rua Aimorés e a Rua Tupis. Era um prédio de madeira, um prédio muito arcaico, e quem era o dono era a família Campato. Você lembra da família Campato? Família da professora Áurea Campato? Isso. Os irmãos dela que tomavam conta do cinema. E foi ali, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi uma tela de cinema. Entrei no cinema lá. Era uma novidade. Era uma novidade o cinema ali. E depois, antes de ser cinema ali fazia carnaval, que também foi a primeira vez que eu entrei no... Naquele tempo podia estar criança em carnaval, porque não tinha policial, não tinha nada. E eu sei que a cidade era assim, tinha pouquíssimos estabelecimentos comerciais. Assim, por exemplo, o primeiro médico aqui de Tupã, já vi falar vários nomes, a minha memória, para lembrar nome, está muito difícil, porque eu estou muito velho, mas daquele médico chamava-se Dr. Sombra. Dr. Sombra, era o sobrenome, o Sombra, naturalmente. Mas eu nunca vi ele, mas sabia dele, porque o meu irmão teve um probleminha lá, e ele levou no Dr. Sombra. Ele tinha ali, era ali mais ou menos em frente àquela loja do retalho, da Tamoio, lá em cima, sabe? Loja do retalho. Perto da Casa de Portugal. Ali. Perto da Casa de Portugal. Ah, sim, e ali onde é a loja do retalho, ali era a cadeia. Ali era a cadeia, era uma residência, transformou em cadeia. E a grade da cadeia era de madeira. Né? E não tinha muro. E ali tinha um poço que era comunitário, porque tinha poucos poços aqui em Tupã para servir com a água, porque eram muito profundos os poços aqui, naquele tempo. Hoje eu não sei se a água ficou mais perto, mas naquele tempo era muito fundo. Não lembro quantos palmos tinha, mas era bem fundo. Então as pessoas iam lá tirar água no poço e às vezes tinha algum preso lá morrendo de sede e pedia água e levava água na grade da cadeia para o preso tomar. Às vezes o cara estava bêbado demais e ia preso. Tinha 2 policiais no meu tempo, naquele tempo. Um chamavam de Michelin, mas eu não sei se ele chamava Michelin, o outro eu não lembro o nome. E eu me lembro que, eu não sei se eu estou sendo... Não, tá... Muito prolixo. Não, é importante, porque cada detalhe... Eu não quero ser tão prolixo. Então eu tinha muito medo de polícia. Falava que polícia, agora o que falava?
Meu pai falava que a polícia castrava a criança. Ah, sim. Então eu peguei um medo de polícia. E eu passava lá em frente à cadeia, e estava aquele policial ali, às vezes, uma vez eu passei, ele estava comendo uma melancia, ele me chamou para comer melancia, eu falei, o quê? Eu aqui no pé. Certo. No pé. Essas duas pessoas tão importantes na sua vida, seu pai e sua mãe, qual é o nome deles? Meu pai chamava-se Antônio José da Cunha e a minha mãe Maria Antônia Cunha. Mas o meu pai tinha um apelido de Totó. Totó. Ambos faleceram, viveram faleceram. aqui em Tupã? O meu pai faleceu em 51, com 59 anos. E a minha mãe faleceu em 89, com 90 anos. 90 anos. E foi bom você lembrar do meu pai, que é muito importante. Meu pai não sabia o que era uma célula. Não sabia. Mas ele foi o primeiro veterinário daqui. Ele castrava cavalo, castrava porca, castrava porco, curava animal de... Olha, aquele tempo, os transportes aqui era tudo feito com tração animal. E então tinha muitos animais doentes. Dava uma doença no animal, que naquele tempo, eu não sei, o nome não deve ser esse científico, chamava de mormo. A cabeça do cavalo ficava tão grande e o cavalo ficava, o cavalo ou o burro, a égua, o que fosse, ficava ressecado, ficava seco. Ele andava travado. E meu pai não podia derrubar o animal para fazer a cirurgia na cabeça. Então, por se derrubasse, os ossos dele ficavam muito fracos, ele quebrava a perna e uma coisa, não ficava imprestável. Então, segurava o animal em pé, puxava só um pé dele, ele ficava com 3 pernas só, e ficava ali. E ele furava. Meu pai deve ter feito essa cirurgia, mais ou menos, eu calculo, nos 200 animais aqui. Esse aprendizado de veterinário prático, ele foi na Zona Velha, foi com a vida? Quando eu tomei conhecimento da minha vida, ele já fazia isso, eu nunca perguntei para ele. Meu pai era um artista, meu pai trançava couro, que era uma beleza. Quer ver? Veja lá em cima, pega lá aquela trança branca lá. Até isso aí é uma trança de 4. Laço, por exemplo, é trançado assim, tá vendo? O senhor nunca viu isso aqui? Não. Nunca viu. Então, isso aqui eu brincando, por acaso, brincando uns dias atrás, eu achei isso aqui jogado na rua e trancei, assim, eu aprendi a trançar com meu pai. Meu pai fazia um laço da grossura que começava aqui até no fim, 12 metros de couro. Meu pai fazia com bambu, com taquara, fazia balaio. Sabe o que é balaio? Para carregar as coisas. Não sei se é jacá, não chama jacá, não chama balaio. Meu pai fazia isso. Meu pai era um carpinteiro. Ele fez no sítio nosso lá um engenho puxado com burro. Só vendo, eu desenhei ele aí, né? Eu não vou pegar porque vai atrapalhar a entrevista, o desenho do engenho. Às vezes eu conto essa história para a pessoa fala, mas como que era esse engenho? Era puxado com 2 burros, e ali moía a cana, fazia... Eu aprendi, depois de mais velho, aprendi a fazer açúcar. Trabalhei na lavoura, no serviço que o senhor perguntar, na lavoura eu trabalhei, eu fiz. Na minha adolescência, posso dizer, né? Com 8 anos e meio de idade, lá no sítio, eu já tinha uma enxada. Porque nós moramos na cidade, nesse lugar que eu falei, moramos ali até 37 ou 38, acho que foi. Aí ele derrubou o mato do sítio, construiu uma casa, que está até ali o desenho da casa. Que nós vamos mostrar. Vai mostrar depois, o desenho da casa. Eu tenho um desenho maior da casa do que está feito no álbum ali. E nós mudamos para lá. E lá nesse sítio eu tinha meu compromisso de trabalho. Meus irmãos também todos trabalhavam na lavoura.
no sítio. E a mata por todo lado. Quando escurecia, a gente ouvia a onça miando no mato perto de casa. Meu pai, a onça vinha roubar galinha no puleiro, e meu pai fez uma armadilha, distância da minha casa, eu acho que não dava um quarteirão de distância da minha casa, já era mato. Construiu aquele negócio e prendeu uma onça lá. A onça caiu da armadilha. Não era tão grande essa onça, mas ele prendeu essa onça lá, de sertão que era. E em 1940, eu já estava com 8 anos e meio, então meu pai me resolveu botar a gente na cidade para estudar. Porque a minha irmã casou com o Titico, não sei se o senhor conheceu o Titico. Casou-se com o Titico, e eles moravam aqui em Tupã. Eles casaram em 39. Tem até fotografia da festa do casamento do sítio aí. E eu estava falando, mudou para cá, e nós então, o meu irmão e a minha irmã, que todos os dois já morreram, tem fotografia deles aí, e nós ficamos ali durante 3 meses, porque depois desses 3 meses, abriu uma escola na Fazenda Jangada, na fazenda do Alonso Carvalho Braga. Abriu uma escola e a gente estudava aqui. E nesse tempo que eu vinha estudar aqui, o Titico, meu cunhado, ele é correspondente de um jornal que chama, ele era correspondente da Gazeta. Ah, da Gazeta. Gazeta. E eu e o meu irmão ia distribuir a Gazeta. Sabe quantos exemplares? 25 exemplares. Veja o que era Tupã, né? 25 exemplares. De terça-feira chegava, porque o jornal vinha até Quatá de trem, de Quatá vinha de ônibus até aqui. Então acontecia os jogos em São Paulo no domingo, só na terça-feira que o pessoal tinha notícia aqui. Ficava sabendo o resultado. Porque rádio também não tinha, não pegava rádio. Então vendia jornal de terça-feira, vendia um pouco mais fácil. E tinha a gazetinha para criança, que era esse aí era acho que era de 1 mês só, cada mês que tinha. E a gente vendia jornal. Aí então, eu frequentei essa escola, aí 3 meses, a escola era ali onde é o Caiado Pneus. Caiado Pneus na esquina? Caiado Pneus na esquina. Tinha um salãozinho ali, lá era a escola. Mas tinha que levar água, tinha que levar lanche, que não tinha nada lá. A professora se chamava Georgina Maluli. Alguém que vai ouvir conheceu essa pessoa. Acho que atualmente moram em Lucélia, mas ele já morreu. O pai dela, ela também deve ter morrido já. E aí ficamos estudando. Aí então, depois de 3 meses, eles construíram, onde é o Hotel Tamoio, construíram um grupo escolar lá, de madeira. De madeira, um grupo escolar de madeira. Aí fechou a escolinha lá, nós passamos a estudar naquele lugar. O diretor da escola chamava-se João Rangel. Tem uma rua aqui perto minha memória não fala. Não, Valfrido Rangel? Não, João Rangel, não sei se tinha João Rangel. Perto daquela vila, Santa Rita não. Não sei. Aqui desse lado aqui do Tupã-Mirim, por lá. Sim. Lá para aquele lado. Santa Adélia. Santa Adélia, isso. Jardim Santa Adélia. Lá tem uma rua chamada João Rangel, que era o nosso diretor. Aí eu fiquei aí até o mês de junho. Aí que entrou as férias, e nas férias de diante eu passei a frequentar a escola rural, lá na Fazenda Jangada. Sim, é isso. Da minha casa na escola dava mais ou menos uns 3,5 km. A gente tinha que levar o lanche e levar água para tomar, porque não tinha. Tinha risco de onça na estrada? Na estrada não tinha risco de onça, não, mas cobra tinha. Tinha, né? Cobra tinha. E falar em cobra, quando eu vim morar aqui nesses primeiros 3 meses, eu vim morar na casa do Titico, com a minha irmã. Nós éramos 3 irmãos e íamos morar juntos. Nós moramos ali onde acho que é Folha do Povo, que não tem Folha do Povo no jornal? Tem, na Caetés, claro. Na Caetés. Ali tinha uma casa de madeira, e nós morávamos ali. E em frente à casa morava o doutor Arthur Fernandes. Foi o primeiro prefeito.
primeiro, acho que foi o primeiro prefeito. Primeiro prefeito de Tupã. Doutor Arthur, eu não sei se ele era advogado ou médico. Agrimensor, né, professor? Ele era agrimensor, engenheiro agrimensor. Eu sei, você falou em cobra, um dia uma cascavel ia entrando na casa dele, naquele lugar, hein? Hoje, para falar que ela tinha uma cascavel entrando na casa de uma pessoa, porque ali na esquina da Carijós com a Caetés, mora um senhor, Laós, mora ali, não é Laós? Laós é o... Laós. Ali era mato, que era capoeira. Zeca Siqueira que morava ali, né? Era capoeira ali. Pessoa também que mora no Tupã há mais de 70 anos, né? Eles também são antigos, hein? São antigos. Então ali naquela capoeira, essa cascavel morava ali. Aí mataram a cascavel ali na frente do Arthur Fernandes. E eu lembro, o doutor Arthur Fernandes tinha 2 filhas, não consigo lembrar o nome delas, não consigo lembrar. Seu Mário, então o senhor chegou em Tupã. Tupã era uma cidade com, vamos dizer assim, meia dúzia de casas, não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone. A luz tinha, a partir das 6 horas da tarde, tinha ali onde é hoje, até uma academia na Rua Emoré, uma academia bonita lá na Rua Emoré, para baixo da Cical. Sei. Ali tinha muita máquina de beneficiar arroz, de moer milho para fazer fubá. Certo. Então aquela máquina tinha um vapor muito grande e às 6 horas ele fornecia, como Giovanetti, não é Giovanetti que ele chamava, não lembro o nome. Então tinha luz acho que até meia-noite só. Depois não tinha mais luz elétrica. Mas só para a rua, só? Na rua e nas residências, olha, sinceramente nem lembro, na nossa casa pelo menos não tinha energia elétrica. Então não era tinha... lamparina. Era lamparina de querosene. Era o tempo da lamparina? Lamparina, de querosene. Não tinha telefone, nem pensar? Telefone. Sim, tem uma coisa interessante. Esse prédio de Tamoio, que é aquele prédio onde está a banca de revista, tinha 10 portas abaixo. E um tio meu, chamado Boaventura Velar Campos, tem uma rua aqui em Tupã. Tem, lá perto da minha casa. Você conhece a rua. Então, antiga Rua Olímpia. Ali ele tinha o correio. Só que eu não sei se o correio era dele ou era do Estado, da Federação. Sei que ele morava nos fundos e na frente era o correio. Era o correio. A pessoa, para tirar uma carta lá, tinha que pagar R$200. Naquele tempo era R$1.000, né? Era R$1.000. Pagava R$200 para tirar uma carta. Eu lembro disso daí. E ali onde é a banca de revista era a primeira sorveteria. Acho que foi a primeira sorveteria de Tupã, chamado Caran. Caran, não sei, o primeiro nome, não sei que você conheceu, né? Caran. E lá foi o lugar que eu chupei o primeiro sorvete da minha vida. Ali onde é a Magazine Luiza, também nesse quarteirão, aqui Pão, ali atrás, naquele lugar lá não tinha, era tudo mato, tudo gramado, não tinha nada. E ali então era o lugar que os tropeiros vinham para negociar burro, cavalo, égua e tudo mais. Era uma espécie de... E ali também montava-se circo, montava parque, né? Montava parque. E tem um detalhe interessante, até a gente nem deveria falar, porque é meio pejorativo, mas acho que essa pessoa já morreu. Sabe, tem uma rua aqui em Tupã chamada Albino Frias, não tem? Tem. Lá na Vila Barca. Esse Albino Frias tinha um filho chamado Francisco Frias. E esse Francisco Frias, ele era débil mental. Então a turma, com todo respeito, né, chamava ele de Chico Louco. Eu tenho dó quando eu fico lembrando, Chico Louco. E esse Chico Louco, todo mundo conhecia ele e ele conhecia também bastante gente. Ele dormia até no meio do mato, ele não sabia o que era medo. Eu não sei como é que o pai dele criava ele. E em determinada ocasião, uma pessoa, eu não lembro quem que é, mas falou para o Chico Louco, o Souza Leão tinha o escritório dele, era ali
Ali, o que tem ali, gente? Na esquina tem um semáforo da Caingangues. Tem, perto da telefônica ali. Perto aquela esquina era o escritório do Souza Leão. E então uma pessoa falou para o Chico Louco, vai lá, deu um dinheiro para ele, vai lá, e acho que ele não gostava do Souza Leão. Chega lá e falou, ô Souza Leão, acabou com o embrulhão. E o Chico Louco foi lá e falou, né? O Souza Leão, como era muito esperto, muito inteligente, não te cobrava. Ô Chico, vem aqui, eu vou te dar um dinheiro para você comprar um sorvete. Agora pergunta para ele quem que xingou, ele contou. Ele contou, eu não lembro quem que é, porque ele contou. Mas outra coisa com esse Chico Louco que aconteceu, isso aconteceu comigo, eu que fui o azarado. Isso foi em 39, não, já foi em 40, eu já tinha 8 anos e meio. Então a turma pegava no pé do Chico Louco, judiava dele, ou chama bullying, né? Hoje chama bullying. Naquele tempo ninguém sabia que era bullying. Então, coitado do Chico Louco, ele passava os apuros dele, né? E lá tinha um parque lá, e eu fui no parque, eu com meus irmãos. A gente era tão pobre que só ia para ver, porque não podia pegar nenhum brinquedo lá, não tinha dinheiro. E eles escutaram o Chico Louco, deixaram ele bem nervoso. E ele saiu de lá querendo bater. E ele me encontrou, a primeira pessoa que ele encontrou foi eu. Ele me deu um tapa na minha cara, me derrubou no chão. Me derrubou no chão. Esse é Chico Louco. Alguma pessoa bem antiga daqui vai depois ouvir essa entrevista, vai lembrar do Chico Louco. O que mais que é importante eu falar? Deixa eu pensar. O senhor pode fazer... O senhor está relatando fatos aí que é uma viagem na sua infância, né? Um momento que Tupã era uma cidade totalmente... estava iniciando, numa era de muitas dificuldades. Nossa, o progresso praticamente não existia, a não ser a coragem das pessoas que saíram muitas vezes de cidades que estavam mais adiantadas que Tupã e vieram aqui para um sertão totalmente deserto. Chamava de sertão mesmo. Era sertão. Falava, vamos mudar para sertão. Meu pai falou. Como o senhor, posteriormente, a gente sabe que o senhor passou a se dedicar a atividades como o ramo moveleiro, a ser músico. Como que isso, o senhor que saiu da cidade, foi para a zona rural, foi trabalhar na roça, o senhor contou aí várias partes aí sobre o seu aprendizado como garoto, lavrador, os ensinamentos do seu pai que trouxe com a sua família. E como que o senhor foi se transformar num marceneiro dos mais respeitados em nossa cidade, um grande músico? Acontece o seguinte, quando eu morava no sítio, lá meu pai tinha lavoura de café. E tinha lá um empregado que ele se chamava de meieiro, ou colono, coisa assim. Mudou uma família no sítio para trabalhar lá, e ele tinha uma sanfona. Uma sanfona muito precária, muito ruim, muito pequena, tudo. E eu não tinha nada de música, mas eu gostei daquela sanfona. Então eu pedi para ele se ele podia levar para minha casa a sanfona. Levei para minha casa e comecei. Sanfona, para explicar rapidamente, a dificuldade da sanfona é fazer a melodia na mão direita e na mão esquerda acompanhar a melodia nos baixos. Certo. Tem que afinar. Está tocando aqui em Dó maior, tem que tocar em Dó maior no baixo. Se é Sol maior no baixo. E é difícil fazer essa ligação, tocar aqui e fazer aqui. Precisa ter um dom. E eu comecei a brincar com essa sanfona e comecei a tirar liguei meu pai achou aquilo interessante. Aí, o que eu fiz? Meu pai tinha me dado uma porca, sabe o que é uma porca? Um porco, né? Uma porca a porca era minha. Eu dei a porca em troca da sanfona para o homem. Aí meu pai viu aquela sanfona, foi em Marília para dar uma reforma, ele chegou lá, trocou com outra sanfona. A outra sanfona também era uma porcaria. Mas a outra sanfona, eu já estava tocando, eu cheguei a tocar em baile de sítio, sabe como é que é? Sei, né? sei. O sanfoneiro só tocava isso. E eu só tocava isso e tocava a noite toda.
14, 15 anos tocando ali, né? Tocando sanfona. Depois, em 48, meu pai resolveu mudar aqui. Mudar não, ele ficou morando lá. Eu e o meu irmão ficamos aqui, abriu um estabelecimento, que foi lá em frente àquela pizzaria Dom Giovanni, sabe Dom Giovanni? Na Tabajara? Tabajara, montou lá. E lá, pertinho de lá, tinha o seu Euclides Borges de Azevedo, que tem uma rua com o nome dele. Conheci ele, pessoal. Ele era um músico muito bom. Foi maestro da corporação musical Júlio de Castro. Foi. Pai do Adão. Isso conheceu mesmo, Conheci. Pai do Adão. Então eu fui estudar música com ele. Aí eu comecei a tocar por música, sanfona. Aí meu pai, eu já ganhava um bom dinheiro tocando os bailes, todo sábado tocava um baile, cobrava bem. Aí eu comprei uma sanfona boa, uma sanfona bonita. E com essa sanfona eu fui longe, né? Já tocando por música. E quando chegou numa época, eu toquei, quando tinha a emissora da ZY, H5, Rádio Clube de Tupã. Rádio Clube, que era lá em cima do bar, Bar Avenida. Bar Avenida. Então, aí tem fotografia de um trio sertanejo. Era Chiquinho, Nequinho e Marinho. O Marinho era eu. E eu tocava sanfona naquele. Lá eu já estava tocando mais ou menos. E depois daquilo lá, e quando eu montou o armazém ali, meu pai montou o armazém não deu nada, deu em nada. Não deu, eu voltei para o sítio de novo, meu irmão não quis voltar, voltei para o sítio de novo. Aí depois meu pai achou que já tinha casado todos os meus irmãos todos casados. Aí ele resolveu mudar de vez para a cidade. Aí mudou para a cidade de vez, e o meu irmão aqui em Tupã era um marceneiro bom. Eu trabalhei com ele 12 anos de marcenaria, aprendi a riscar móveis, aprendi a fazer tudo móveis. E em 1960 eu montei a minha própria marcenaria, que é aqui, no fundo da minha casa. Está lá o salão, só que eu vendi o maquinário agora em 2006. Então essa peça aí foi eu que fiz, essa porta foi eu que fiz, esses tacos da casa foi eu que fiz, banquinho, tudo que se vê aqui foi eu que fiz, né? E tornei até um profissional bem procurado. Dr. Everaldo Cunha, que esteja na mão de Deus, a casa dele fez todos os móveis dele, que eu lembro de tudo. O Rubens Marim Berbel, chama Rubão, né? Rubão. É, Rubão. Na casa dele também, todos os móveis dele foi eu que fiz. E mais, muitos móveis que eu fiz. Eu consumi muita madeira. Então, aí que eu aprendi a minha vida. Agora, com 35 anos, eu tinha só o 3º ano primário. Hoje não é mais assim, né? Hoje é a 8ª série, né? Hoje é ensino fundamental. Fundamental. É. Então, do ensino fundamental eu tinha só o 3º ano. E os meus filhos já tinha feito o 4º ano fundamental, já estavam estudando. E surgiu um curso de madureza. Sabe o que é curso de madureza? Lembro. Agora mudou o nome, não sei como é que chama. Supletivo. Supletivo. E eu entrei nesse curso de madureza, e o irmão dele, como é que chama? Roberto. Foi meu colega de curso. Até, por sinal, aquela coleção de Machado de Assis, foi o irmão dele que me vendeu. Ele era meu colega. E eu estudei, em 1 ano e meio eu fiz o ginasial. Aí eu quis fazer o curso normal. Fiz o curso normal, me formei professor normalista. Foi ótimo. Eu aconselho todas as pessoas, estude, porque o estudo é uma maravilha. Depois que eu estudei, a minha marcenaria melhorou. Veja a coisa, não tem nada a ver, né? Estudar curso normal com marcenaria. Mas acho que o modo de eu tratar a minha clientela, acho que mudou. Eu não sei, eu não percebia se tinha mudado. Eu sei que foi uma coisa de louco, melhorou muito. Aí eu me formei professor
E o seu Osmar Genovese precisou de um professor de artes industriais, eu lecionei 2 anos no Índia Vanuiri, mas não gostei. Não gostei, eu parei de lá e continuei só com a marcenaria. E cheguei nesse ponto, trabalhei, perdi marca registrada de marceneiro. Não tem um marceneiro que trabalhou 30 anos que não perdeu um pedaço de dedo, né? Então eu perdi também. E em 2006 eu vendi meu maquinário, não quis mais marcenaria. Agora, o senhor disse da sua vida profissional e na sua vida artística. O senhor parou no conjunto, na ZYH5, Rádio Clube. Ah, sim. E aí daí para frente, como foi a sua vida artística? Na ZYH5, o trio não durou muito tempo, porque a gente não ganhava nada, praticamente, né? Não ganhava nada. E os dois eram irmãos, os dois que cantavam, né? Quando eu ia receber, eles já tinham recebido tudo. Então, eu acabei parando com isso daí. Aí então vem a formação da orquestra. A formação da orquestra é uma história bem comprida. Eu contei para ele a história da formação. É bom que eu conte a história da formação da orquestra? Faz parte da história do Tupã. A história de Tupã, mas aí a história é minha, né? Não, mas o senhor foi... Não é da cidade, né? Então, eu já conhecia música, meu irmão também tinha estudado música. Aí eu resolvi, em 1956, 57, por aí, formei um conjunto. Um conjunto chamava-se Jazz Caçula. Chamava Jazz Caçula porque tinha a orquestra do Nelson. O Nelson montou a orquestra aqui em Tupã em 48. Certo. E a orquestra do Nelson era uma senhora orquestra. Podia tocar no mundo inteiro, que era aplaudida. E eu então falei assim, vamos colocar aqui nome no nosso conjunto. Já que tinha a super orquestra, então tinha a mínima, que era a caçula. Certo. Então chamou Jazz Caçula. E o Jazz Caçula tocava na Associação do Motorista, tocava no clube chamado América, tinha um clube chamado Ouro Branco, tocava Ouro Branco. No carnaval, que eram os clubes mais populares. E o carnaval a gente tocava, juntava mais músico, instrumento de sopro, que era diferente do carnaval de hoje, né? E progrediu, aquele conjunto progrediu. Progrediu e nós passamos a chamar a Orquestra Caçula. Mas a Orquestra Caçula precisava tinha 2 saxofonistas, meu irmão e um outro, mas precisava pelo menos de 3 para fazer um naipe de saxofone. Quem é músico sabe o que eu estou explicando, falando. Então eu falei, o que eu fiz? Eu fui estudar saxofone. E com pouco tempo estava tocando na orquestra. Já estava tocando 3. E o Leopoldo tocava com a gente. O Leopoldo tocava com a gente e nossos ensaios eram no fundo da residência da minha mãe, ali onde eu morava, né? Eu era solteiro. E o Leopoldo acabou casando com a minha irmã. O Leopoldo tocava comigo nessa orquestra, Orquestra Caçula. E a Orquestra Caçula estava indo, estava progredindo, devagar, mas estava tocando essa música mais pesada, música mais bonita, mais organizada, estava tocando em baile mais respeitado, né? Tem até uma fotografia tocando em Oswaldo Cruz, num clube lá. Aí o que aconteceu? O Jasson é irmão do Nelson. Jasson, o Wilson, Gerson, Adilson, Leopoldo e como é que chamou? O Julinho. E, por sinal, só o Julinho e o Adilson que estão vivos, né? Aí então o Leopoldo tocava com a gente. Aí o Nelson, como diz assim, era o coronel, né? Daqui da cidade, na música, e o irmão dele, o Jasso trabalhava no Bradesco, e foi promovido lá no Bradesco. E não podia sair de lá para viajar muito, porque o Nelson viajava quase a semana inteira. Então ele tirou o Leopoldo da minha orquestra e colocou o Jasson. O Jasson tocava pistão, tocava bem, igual o Leopoldo. Mas o Jasson chegou lá e ele achou muito diminuído, porque ele tocava numa senhora orquestra, né? Agora veio tocar numa orquestrinha de nada, né? Aí eu e meu irmão falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar a direção da orquestra para o Jasson, aí ele vai se interessar mais, porque nós queríamos ganhar dinheiro,
tocando para ganhar dinheiro. O objetivo nosso não era só tocar bem, era ganhar dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Aí falando para o Jason, e o Jason aceitou. E naquele tempo, na quaresma, não tinha baile. Quaresma era respeitável. Ninguém dançava em quaresma. Falava que criava rabo. Não é isso mesmo? Falava criava rabo. Então, nós falamos para o Jason, quando passou o carnaval, falamos para ele, ele aceitou. E o primeiro baile que nós fomos tocar foi aqui na Associação dos Motoristas, que hoje é uma igreja, parece ali. Chegamos lá, as estantes da orquestra, era tudo minha, né, as estantes. Eu que era marceneiro, que eu tinha feito, estava escrito Jason e sua orquestra. Ele não ficou como diretor da orquestra caçula, ele passou o nome dele. E nós aceitamos, porque nós precisávamos de tocar para ganhar dinheiro, e continuou desse jeito o Jason. Aí chegou num certo ponto, o Jason passou a gerente do Bradesco, e foi transferido para uma cidade, não sei para onde aí. Aí o que ele fez? Ele passou a orquestra para o Leopoldo, saiu do Nelson e ficou com a orquestra, que até hoje é Leopoldo, embora o Leopoldo morreu, mas ela continua. Na parte musical é isso que aconteceu. E eu toco sax, até hoje eu não aprendi ainda, né? É um instrumento acho difícil. E eu toco na Orquestra Júlio de Castro já faz 20 anos. Estou para parar também, sabe? Já está na época de eu parar, eu já estou meio cansado. Mas não aprendi até hoje. É isso aí. Estamos aqui falando com o senhor Mário Cunha, pessoa que reside em nossa cidade há quase 80 anos e que nos relatou aqui sobre a sua vida, a sua chegada em Tupã, a chegada dos seus pais, dos seus irmãos, a primeira escola que ele estudou, onde é o Caiado Pneus, coisa que ninguém sabia aqui. E nós estamos aqui ao lado do professor Reginaldo, que conhece toda a história de Tupã, não sabia disso. Então é um fato inédito, falando aqui da sua vida como um artista respeitado, porque fez parte da história, faz parte, é uma lenda viva da história musical de Tupã, da Corporação Musical Júlio de Castro. Júlio de Castro, que foi sogro da sua irmã, e o Nelson, o Leopoldo, que são parentes afins, e toda uma vida. E a sua profissão como marceneiro, como um dos primeiros fabricantes de móveis, que é uma indústria grande na cidade de Tupã, a indústria moveleira. E ele comentando aqui, todos nós aqui temos móveis em casa fabricados pelo senhor Mário Cunha. Os três. Os três aqui temos. Então é um fato assim, recordamos de nossos pais, que foram amigos do senhor Mário Cunha. Isso nos enche de emoção a todos nós, porque remete a momentos bons e agradáveis de nossas vidas. E, senhor Mário, mas nós gostaríamos que o senhor falasse sobre a sua família em si, o núcleo familiar, quando o senhor casou, a sua esposa, que lamentavelmente já nos deixou há um bom tempo, os seus filhos, quem são, os seus descendentes. Sim, muito bem. Eu me casei com 22 anos e meio, casei muito novo. E a minha esposa, nós vivemos bem, nós tivemos 3 filhos. O mais velho chama-se Mário César Cunha, o outro chama Gilmar Cunha, que é dentista aqui em Tupã, e a outra é a moça que chama Jane Cunha, é dentista também, trabalha para a prefeitura e tem consultório. O Gilmar e a Jane têm consultório no edifício cinquentenário, mas a Jane trabalha para a prefeitura e trabalha para o consultório também. E o mais velho, ele estudou, quando abriu aquela faculdade de matemática, como é que chama? Fafite. Ele estudou lá matemática e assim que ele terminou o curso de matemática, ele fez concurso, ele gostava muito de matemática, passou, foi lecionar matemática e ele fez vestibular, ele quis fazer engenharia, fez vestibular lá em São Carlos e passou no vestibular. E ele escolheu para lecionar lá em São Carlos. Ele passou do concurso para lecionar no colégio de lá e fez engenharia lá. E depois
ela acabou casando e acabou ficando morando em Barra Bonita, que a minha nora mora em Barra Bonita. E esse meu filho mais velho tem 3 filhos. Tem uma mais velha que já é médica, está em São Paulo, trabalha lá perto do estádio do Corinthians, no Itaquerão. Itaquerão. Não sei que você é corintiano, não. E ela já está fazendo especialização de vascular, e já está muito bem ela. E a outra, os outros 2 são gêmeos, né? Fez também engenharia em São Carlos, o menino, fez mestrado também, e a menina fez mestrado, e agora, eu acho que mês que vem vai fazer doutorado. Teve lá nos Estados Unidos 1 ano e tudo mais. O Gilmar mora aqui em Tupã. O Gilmar mora aqui em Tupã, ele passou a ser um dentista, parece que é bem conceituado, porque para mim ninguém fala mal dele, que é lógico, né? Fala só bem, né? Agora, às vezes, a pessoa fala bem por educação, né? Mas parece-me que ele é um bom dentista, assim. E um filho dele formou também em São Carlos, engenheiro elétrico, e viaja o Brasil inteiro, dá até medo, sabe? Avião para ele é igual a pegar uma bicicleta, de tanto que ele viaja de avião. E ele está lá. E o outro menino dele tem 2. Se forma esse ano em odontologia, em Araçatuba, na Unesp. E a minha filha tem 2 filhas. Tem 2 filhas. A mais velha fez direito. Eu não sei se é sorte minha, é proteção de Deus. Sei que eu agradeço a Deus, agradeço a tudo, de ter os netos todos inteligentes, nenhum viciado, nem fuma um cigarro normal, e droga, nem pensar. E a menina, no último ano de Direito, aqui em Tupã, na metade do ano, fez o concurso da OAB, passou. Antes de terminar o curso, passou. Mas ela quer seguir carreira, está estudando em São Paulo. Esqueci o nome da instituição que ela estuda. Damásio. Tá, mas isso mesmo. E a outra, a mais nova, passou em medicina, está estudando lá naquele lugar que o pessoal falava que matava cavalo para fazer linguiça, como chama? Bragança Paulista. Ela está fazendo, ela já passou para o 2º ano. Assim está. E a minha vida aqui com a minha esposa foi uma vida normal. Falar que todo dia era um mar de rosas, todo casal, até um dia que pode não estar bem, mas vivemos muito bem. E ela morreu, nós tínhamos 41 anos de casados. E depois de 3 anos que ela morreu, eu fiquei sozinho, achei muito difícil, eu moro nesta casa sozinho. E apareceu, eu conhecia uma senhora que é viúva do Bulgarelli, que era funcionário da Volkswagen, né? O Bulgarelli, não sei se ele era gerente de alguma coisa. Valdemar Bulgarelli. E ela ficou viúva e nós se interessamos e nós convivemos um namoro assim, porque ela ficava na casa dela, na minha casa, uns 15 ou 16 anos. Mas, infelizmente, no dia 2 de fevereiro de 2013, ela acabou morrendo com um câncer. Quando ela descobriu a doença, durou mais ou menos 50 dias. E ela morreu. E daquele tempo para cá eu fiquei sozinho. E de forma que os meus filhos só me deram prazer e continuam me dando prazer, cuida de mim até com exagero, eu acho. Porque eu não quero morar na casa de nenhum filho. Né? Não quero, porque eu acho que eu sinto que acho que vou estorvar, né? Morando lá, na casa deles. Eu moro aqui sozinho, mas eles me cuidam muito bem. Se eu quiser morar na casa de qualquer um deles, tem espaço para mim e sou convidado. E tem uns netos que são uma maravilha, então não posso queixar. Deus é muito bom para mim. Ô, seu Mário, para a gente encerrar essa entrevista, já que nós falamos tanto de música, de arte, para a gente tocar uma música, ou se o senhor preferir tocar aí no sax, dá uma palhinha para a gente, ou o senhor, qual a música que marcou a sua vida? Assim?
marcou minha vida. Eu tenho, atualmente, nós temos um quarteto. Deixa eu ver onde é que está. Você quer pegar lá? Aquele quadro lá que tem aqueles músicos. Esse quadro em cima. Não, esse grande aí. Pode pegar ele. Nós temos um quarteto. É tudo conhecido seus. É o Dr. Olensky, que é conhecido de vocês. Dr. Valdir Graça, que é dentista. Certo. Toca pistão. E o Valtinho Soares, que é esse aqui, mora do que é meu da lado. Receita. Mora aqui do meu lado. É filho da Receita Federal. Filho do Walter Soares. É. E é eu aqui. Nós temos esse quarteto, está em atividade. Certo. Nós ensaiamos aqui na minha casa, sobrou cômodo na minha casa, e lá na nossa sala nós reunimos de sábado. Mas passa muito sábado assim a gente se encontrar. Nós temos tocado já, tocamos de graça só. Em almoço beneficente, em festa beneficente. Nós tocamos aqui, tocando no aniversário da Vilma Salles. Sim, a mãe do dentista... Do Ivan. Do Ivan. Nós tocamos lá no Hotel Tamoio. E ela, certo. Então... que é grande pianista, dona da escola, diretora da escola Santa Cecília. Isso. E ela, então, nós não quisemos cobrar nada, se quisesse cobrar, ela pagaria, mas... Então, ela, de gratidão, ela deu esse quadro para cada um de nós, essa fotografia. Certo. Essa fotografia aí. Então, estamos tocando. Se você quer que eu toque... Se o senhor puder tocar para encerrar, acho que seria até ótimo, hein? E para encerrar a nossa entrevista de hoje, em grande estilo, com este grande artista tupaense, Mário Cunha, no seu sax, trazendo uma apresentação toda especial aos nossos telespectadores. Vou tocar a capela, porque não tem nenhum acompanhamento, então eu vou tocar um pouco só. Tá bem.